repetir a leitura, irmãos. Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Também Efésios, capítulo 1, verso 20. Diz o texto qual, que é o poder de Deus, esse o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que nós temos por trás desses textos? Nós temos a exaltação de Cristo, o Senhor de vivos e mortos. Independente do que os homens pensem, independente das artimanhas dos reis e das autoridades, independente daquilo que eles digam e do que tramem, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e Ele é o Senhor de todo o universo, e toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Não há nada que possa com Ele, como nós lemos no Salmo 2. Os irmãos podem abrir lá, porque este texto é muito importante, falando da promessa do rei davídico, que reinaria sobre a casa de Israel para todo sempre. O salmista diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o seu Messias, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que acontece, irmãos? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, na sua ira seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Diz o texto: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai, o que, irmãos? O Filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele, no Filho, se refugiam. Jesus Cristo é o Senhor, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramou o Espírito sobre sua igreja, da qual ele é o governante supremo. E pela igreja, ele tem colocado todas as coisas debaixo dos seus pés. O Pai disse a ele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Isto é um fato consumado. Ainda que os reis da terra, ainda que você e eu sejamos rebeldes contra a autoridade do Filho de Deus, não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Somente aquele que verdadeiramente com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E não há salvação em outro lugar.
Não é todas as religiões que levam a Deus. Há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Esse testemunho é o que nós damos a tempo e fora de tempo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar os homens. E nos colocou sobre os seus ombros e nos levou de volta para Deus. E agora Ele está exaltado à destra da majestade nas alturas. E se tornou superior aos anjos, se tornou superior a todos os reis. Por isso Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E é a parte do hino que nós lemos. Esse é um hino antigo, registrado na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 ao 11. Mas o texto começa dizendo o seguinte: por isso. Por quê, irmãos? Verso 9, a primeira palavra. Portanto, por isso, o Pai o exaltou à mais alta posição. Sobre-exaltado. Exaltado ao sumo, ao máximo. Por quê, irmãos? E aí nós sabemos que o texto vem falando do estado de humilhação do Redentor, como nós vimos na última semana. Que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Ele, sendo o próprio Deus, Deus de Deus, luz de luz, Ele tomou sobre si carne humana e por obra milagrosa do Espírito Santo nasceu no ventre da Virgem Maria e se humilhou a si mesmo, não é? E assumiu a forma de um servo, provando para nós o que o homem deveria ser: um servo de Deus, um escravo daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. E se precisava que nós entendêssemos isso, como de fato alguns de nós entendemos, então o Filho de Deus mesmo, que era para ser servido, não veio para servir, mas dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, melhor dizendo, mas para servir, como diz em Marcos 10, 45, e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhança de homens. Ele, sobre os seus lombos, durante toda a sua vida, caminhou com os pés nessa terra e viveu vida perfeita. Era totalmente semelhante a nós. Ele foi feito um de nós. Ele se fez um de nós, porém, sem pecado. Como diz 1 João capítulo 3 e também em Hebreus capítulo 4, verso 15. E ele foi reconhecido pelos homens em figura humana. Eles diziam, olhavam para ele e diziam: ele é um homem. Ele nasceu e se criou em Nazaré. Os seus pais estão entre nós, suas irmãs, seus irmãos. Não é? Como é que ele diz que veio do céu? Se nós vimos que ele foi criado com José, com Maria, nós conhecemos a sua profissão. E o Senhor Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus e os da sua terra. E o texto diz que naquele lugar não pôde fazer muitos milagres, porque não creram nele. Não é? Porque este que veio ao mundo, enviado da parte de Deus, era Deus homem. Tomou sobre si carne humana, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte mais horrenda, mais terrível. O penduraram no madeiro. E para nós, parece que tem pouco sentido esta frase: então o crucificaram. Mas para aqueles habitantes daquela região, naquela época, eles sabiam exatamente o que era alguém ter sido crucificado. E eles diziam que aquele que foi crucificado era maldito de Deus. Mas ele não foi maldito por causa das suas próprias ofensas, mas por causa dos nossos pecados. Porque ele, sem pecado, tomou sobre si as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós, os inimigos, os ímpios, aqueles que são contra Deus desde o seu nascimento, foram reconciliados. E ele
executou toda a obra e disse ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Foi tudo pago. Não é? E cumprindo essa obra agora como Deus, homem, ele é restituído pelo Pai à sua posição de glória. Por isso, por causa da sua obra como Deus, homem agora, o Pai o exaltou sobremaneira. E isso o Senhor Jesus veio nos ensinar, irmãos. Por isso que Paulo coloca seguindo exatamente nesse lugar, nessa carta aos Filipenses, onde havia problemas com a unidade da igreja. Haviam irmãs que estavam discutindo entre si, e nós sabemos como é difícil estarmos unidos, como nós precisamos do socorro do Espírito Santo, como nós precisamos abrir mão dos nossos próprios interesses e sermos verdadeiramente humildes à semelhança do Filho de Deus, para que haja unidade, né? E Paulo coloca no meio dessa epístola exatamente isso: vocês têm que ter a mesma pronesis de Cristo, a mesma mentalidade de Cristo, a mesma atitude de Cristo. Qual era a atitude de Cristo? Era não fazer nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que era propriamente seu, senão cada qual que é dos outros, tendo em nós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. É assim que ele começa o capítulo 2. Não é verdade, irmãos? E agora ele pega o exemplo do próprio Cristo e coloca aqui para nós. Por que nós devemos ser assim? Porque Cristo foi assim. E depois que ele mostra o exemplo de Cristo, ele mostra a própria vida de Cristo em Timóteo, nele mesmo, e em Epafrodito, como se segue a leitura da epístola. Ele mostra: olha, eu quero que vocês recebam Timóteo, eu quero enviar Timóteo até vocês. Eu não tenho ninguém de igual sentimento que cuide dos interesses de vocês. Ele diz: todos os outros buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo buscava aquilo que é de Cristo Jesus. Um pouco mais para frente ele diz: eu quero mandar até vocês Epafrodito. Ele é meu irmão, companheiro de lutas, cooperador. Ele é vosso mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele, nas portas da morte, não deu valor à sua própria vida para suprir a carência de socorro que vocês estavam enviando para mim. Como está lá no capítulo 2, verso 29 e 30. Recebei-o, pois, Epafrodito, outro irmão, com toda alegria. E diz o texto: honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. E diz o texto: a semelhança de Cristo, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, temos o exemplo de Cristo, temos a vida de Cristo expressa em Timóteo, a vida de Cristo expressa em Epafrodito, a vida de Cristo expressa em Paulo no capítulo 3. Por isso ele pode dizer no verso 17: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E ele diz: pois muitos andam no meio da igreja. E ele diz: os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu digo para vocês até chorando, esses homens são inimigos da cruz de Cristo. E esse está cheio de inimigos da cruz de Cristo, irmão. São inimigos de Cristo. Eu lembro que semana passada estava havendo um inimigo da cruz de Cristo dizendo o seguinte diante de uma multidão de irmãos: eu estou pedindo esse dinheiro em nome de Jesus. E eu pensava: que servo do diabo. Peça no seu próprio nome, peça para o seu prazer, para o seu deleite, mas não peça em nome do Senhor Jesus, seu inimigo de Deus, seu servo de Satanás. Peça para você, fale no seu próprio nome, para a sua glória, não em nome de Jesus. E se acostumou com esses jargões de pedir em nome de Jesus, de fazer em nome de Jesus coisas que Jesus jamais mandou fazer. São inimigos da cruz de Cristo. O texto diz que o destino deles é a perdição. O texto diz que o Deus deles é as próprias entranhas deles, o seu ventre. A glória deles está naquilo que é vergonhoso, porque eles só pensam nas coisas que são terrenas. Que advertência para nós, irmãos.
Nós devemos pensar nas coisas de Cristo, porque Ele recebeu do Pai o direito de ser o soberano sobre todas as coisas. E Ele tem o direito de propriedade de toda a terra. Se os irmãos prestaram atenção, quando nós começamos a reunião, começamos com o capítulo 5 de Apocalipse. E diz que havia um livro selado com 7 selos. E aquele livro era o testamento de propriedade de toda a terra e todo o universo. E ninguém podia abrir o livro e desatar os selos. E diz que João chorava muito, e o ancião disse: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele retomou para si seu direito de propriedade sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Toda a terra é minha, disse Jeová. Todos os habitantes da terra são meus. Eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Nós não sabemos o que é dizer Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Que foi estabelecido pelo Pai como dono de todas as coisas que existem. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, são um presente dEle, são propriedade dEle. Qualquer coisa que você toma que é dEle é usurpação e rebeldia contra Ele. Seja a sua vida, seja as suas decisões, seja quem governa a sua vida. É você? Interessante. Os salvos são governados pelo Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Os salvos são governados pelo Rei Jesus. A porta de salvação é esse Rei. Não é? A porta de salvação é Ele, irmãos. O único caminho para voltarmos a Deus é Ele. Aqueles que o recebem e confessam com sua boca que Jesus Cristo é Senhor, são salvos. Aqueles que veem Ele nesse movimento de volta para Deus, são salvos. Se nós vimos Ele do capítulo 2, versos 5 a 8, na sua descida, agora do capítulo 2, verso 9 a 11, nós vemos Ele de volta na sua ascensão, de volta na sua subida. E tem 4 coisas que nós vemos nessa subida. A primeira delas é a ressurreição dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais voltar a morrer. E Ele entrou na morte para, pelo seu poder, destruir o poder da morte. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E vem a hora, e já chegou, que aqueles que se acham mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem ressuscitarão. Porque ninguém pode desobedecer sua palavra de autoridade. Se ele diz ao morto, ressuscita, o que acontece com esse morto, irmãos? Ele ressuscita, porque ele é o único que tem o poder na sua palavra de trazer da morte para a vida, e do nada a existência. Era esse o Deus que Abraão cria. Por isso ele ofereceu seu filho em sacrifício. Ele diz que estava a ponto de sacrificar Isaque, porque ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaque das cinzas. Porque ele trouxe o mundo do nada à existência. Esse é o Deus que nós cremos. Outro Deus diferente desse, talvez seja o diabo. Como eu lembro que ouvia um pregador falar de doutrina, de prosperidade, e bênçãos materiais e um monte de outras coisas, e outro pregador dizia: o Deus que você prega não é Deus, é o diabo. Porque foi o diabo que disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, se você espera alguma coisa nessa vida, tome cuidado. Talvez você não está buscando em Deus, você está buscando o que Deus pode te oferecer. Sendo assim, você tornou Deus seu servo, e não está sendo um servo de Cristo. Sendo assim, você, buscando as coisas dessa vida, é um inimigo da cruz de Cristo. Nós precisamos aprender a render-nos diante daquele que é dono de todas as coisas, irmãos. Porque Ele recebeu do Pai a autoridade para tudo isso. E se formos salvos, seremos salvos porque confessamos a Jesus Cristo como Senhor. Amém? Então houve ressurreição e Deus recebeu o sacrifício dele. Agora somos justificados. Mas há um outro passo nessa ascensão, nessa subida. Qual é?
Ele foi elevado às alturas à vista de todos os irmãos, Atos capítulo 1. E apareceu 2 varões e disse: varões galileus, o que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, o Jesus que foi pregado na cruz, ficou 3 dias no sepulcro, este Jesus ressuscitou e foi elevado às alturas na presença de 500 irmãos, com um corpo glorificado. E esse é o movimento dele, voltando para o lugar de onde viera, irmãos. E esta é a exaltação de Cristo, ressurreição, ascensão, e a Bíblia diz que ele, tendo concluído a sua obra, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Há um homem na glória assentado à destra do trono de Deus. Está sentado como o rei de todo o universo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de lá, ele enviou o seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E de lá, irmãos, como nós cantamos, ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Veja que maravilhosa entronização. Ele ressuscitou, ele foi elevado às alturas, ele foi glorificado à destra da majestade nas alturas, está assentado à destra de Deus, e de lá ele intercede por nós. Se nós podemos nos arrepender, é porque ele intercede por nós. Ele é o único que intercede por nós. Porque ele é o único que tem essas prerrogativas. Ele é o único que pode ser mediador entre nós e Deus como nosso sumo sacerdote. Ele é o único que vive eternamente na presença de Deus e abriu o caminho para nós estarmos na presença de Deus. E agora, hoje, nós estamos aqui e nos ajuntamos com os anjos no céu, nos ajuntamos com os remidos na glória, nos ajuntamos com os anciãos, nos prostramos diante dele, porque ele é digno. E ele recebeu do Pai isto, como Deus homem. Ele já era digno desde toda a eternidade, mas quando ele se fez homem, ele abriu mão da sua glória. Ele se despojou. Por isso que você lê em João capítulo 17, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, antes que houvesse qualquer coisa, o Filho de Deus era o resplendor da glória, como está lá em Ezequiel capítulo 1, verso 28. E vi, sentado ao trono, um como semelhante ao Filho do Homem. A aparência dele era do resplendor da glória de Deus. Desde toda a eternidade, adorado por anjos, o Senhor de toda a criação. E depois da sua descida, ele volta para o lugar de onde veio. Mas agora, com uma nova experiência, como homem semelhante a nós, para nos levar de volta a Deus. E o Pai o exaltou sobremaneira. Então a origem da exaltação de Cristo é quem, irmãos? O Pai o exaltou. E quem é que exalta qualquer pessoa? O Pai, né? Mas não tem mais lugar. Se há alguma participação nossa na glória, irmãos, é por causa de Cristo, né? Nos tornamos agora participantes dos benefícios que Ele produziu para nós. Que pena se você está tentando ser honrado nesse mundo. Que pena se você está tentando assumir uma posição de glória nesse mundo. Porque não é o caminho que Deus estabeleceu para você nem para mim. Como é que nós sabemos disso? 3 textos para nós sempre lembrarmos no nosso coração. Mateus, capítulo 23, verso 12. Verso 10 diz assim: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós seja o vosso, que, irmãos? Servo. Quem a si mesmo se exaltar, será, o que, irmãos? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será, o que? Exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11.
Jesus estava na casa de um fariseu e ele prestava atenção porque os convidados chegavam e diz que procuravam os primeiros lugares à mesa. Ele conta-lhes uma parábola por conta disso. Diz que vendo que eles chegando buscavam os primeiros lugares, contou a parábola. E a parábola conta o seguinte: quando você chegar a ser convidado para algo, não busque os primeiros lugares. Faça o seguinte, vá para trás, para o mais fundo do lugar, né? Porque pode ser que você busque o primeiro lugar e chegue alguém mais honrado que tu. Então o dono da festa vai dizer-te: sai daqui porque esse não é o teu lugar, né? Estou parafraseando essa parábola. Então fique para trás. E pode ser que Deus te honre, né? Veja que evangelho contra a maré desse mundo, irmãos, né? Contra a maré. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser grande, seja servo de todos, né? Aquele que deseja ser exaltado, que se humilhe. Esse é um evangelho que não se ouve muito por aí, porque não dá ibope, né? O evangelho de hoje é: dê um pão que você vai ganhar 10. O evangelho cristão é: reparta o seu pão, porque nem ele mesmo te pertence, tudo é do Senhor. O evangelho de hoje é muito diferente, irmãos. Mas Gálatas diz que esse evangelho é um outro evangelho. É o evangelho maldito. E quem prega esse evangelho está pregando outro Jesus, outro Cristo, outro evangelho. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho que coloca os homens todos na mesma posição e servindo uns aos outros. E não estou falando de socialismo, não, irmãos. Socialismo abaixa todos os homens na pobreza, o comunismo, qualquer desses ismos. Nem de capitalismo, não é? Estamos falando do governo teocrático de Deus, cujo rei é o Senhor Jesus. É desse governo que eu estou falando. E dessa maneira de lidar com o mundo que eu estou falando. E todos os restantes são bestas, como o livro de Daniel diz e o livro de Apocalipse diz. E nós respeitamos as autoridades, mas sabemos que são anomalias e governos feitos por homens. Mas virá o rei. Ele virá. E nós vamos ver o que vai acontecer quando ele vier. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Como nós lemos no Salmo 2. Podem fazer conspirações, podem se rebelar contra ele, você pode se rebelar contra ele, você pode viver sua vida como se não exista amanhã, mas um dia ele virá. Como está lá no capítulo 14 de Romanos, verso 10 e 11. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: diante de mim, diz o Senhor, se dobrará todo joelho. Por isso nós que hoje estamos aqui devemos beijar o Filho e se submeter a Ele voluntariamente, colocando Ele como governador da nossa vida e como rei da nossa existência, porque de fato Ele é isso, amém? Mas seguindo o texto de Lucas, o Senhor diz no verso 11: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Por isso que Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque a origem da exaltação vem de um lugar só: Deus. E Ele exaltou seu Filho ao suprassumo. Porque essa palavra, irmãos, sobremaneira, que você encontra no verso 9, significa a mais alta posição. É um superlativo. E é uma palavra que Paulo gosta muito de usar. Aliás, essas expressões superlativas para se referir ao Filho de Deus. Porque ele exaltou sobremaneira, não é acima disso. A mais alta posição está ocupada por Cristo. E foi Deus quem fez. Ele é a origem disso. E que título ele recebeu, irmãos? Esse é o segundo ponto.
Primeiro, a fonte da exaltação de Cristo, o próprio Pai. Segundo, que título ele recebeu? Nós lemos o seguinte: para que no nome de Jesus, verso 10, se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor. Por isso que eu comecei falando para os irmãos, será que nós entendemos o que significa esta pequena frase, Jesus Cristo é o Senhor? Nós ouvimos muitas vezes a metade do Evangelho, irmãos. Oh, Deus nos ama tanto, que deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu uma morte horrível por amor de nós. Mas não parou por aí, irmãos. Ao terceiro dia, aquela tumba estava vazia. Aquela pedra foi lançada para longe. O Filho de Deus está vivo, exaltado à mais alta posição. E Ele é o Senhor. E é muito interessante essa expressão, porque essa expressão é retirada de Isaías, capítulo 45. Os irmãos sabem que Isaías 45 tem aquela profecia referente a Ciro, aquele rei medo-persa que assinou um decreto para que o povo de Deus voltasse da Babilônia para Jerusalém e edificasse a casa de Deus. E diz que antes dele nascer, o Senhor falara o nome dele. Isso assombrou ele quando ele soube. O Senhor o chamou pelo nome. E ele era o maior governante do mundo da sua época. Então ele era o déspota de toda a terra naquela época. E fala sobre ele. Sabe o que o Senhor fala sobre ele? Ciro, você vai fazer isso para mim. Você vai fazer mais aquilo. E o Senhor fala para ele assim, irmãos, ó, para que se saiba até o nascente do sol, verso 6, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Verso 5, eu sou o Senhor, não há outro. Então Ciro podia dizer assim, poxa, Deus falou comigo, porque eu sou um grande homem dessa terra. Eu sou o maior imperador dessa terra. Né? Nós vamos fazer um pacto entre mim e ele. Ele é um senhor, eu sou o senhor dessa terra. Ele é o senhor do céu, eu sou o senhor da terra. Né? Nós vamos fazer uma reunião de cúpula aqui entre os governantes, eu e Deus. E o que Deus fala para Ciro, irmãos? Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu domino sobre toda a terra. E é isso que acontece com homens, por exemplo, que se levantam contra a autoridade de Deus, como Nabucodonosor, que a Bíblia diz que Deus então tirou a razão dele. E ele foi pastar com os animais. Porque ele disse, olha, veja os jardins que fiz, e os palácios, e toda a obra que construí. Né? E o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que Deus tirou a razão dele. Porque eu sou o Senhor, diz Jeová, não há outro. E é esse título que o Senhor Jesus recebe no ato da sua entronização à destra de Deus. O Pai estava dizendo para todos os homens que ele, o Filho, é o Javé do Antigo Testamento, o Deus revelado, o Deus encarnado. Diante dele todo joelho se dobrará. Além dele não há outro. Ele é o Javé do Antigo Testamento. Ele é o Senhor. E lá no mesmo capítulo 45, versos, e nós cantamos isso hoje, verso 21 em diante, declarai e apresentai as vossas razões, quem tome conselho uns com os outros, quem fez ouvir isto desde a antiguidade, quem desde aquele tempo o anunciou, porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Veja que texto maravilhoso, irmãos. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim, você acabou de ler isso lá em Filipenses capítulo 2, verso 9. Diante de mim se dobrará o quê? Todo o joelho, e toda língua dará louvores, diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e se envergonharão todos os que se irritaram contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Veja que texto maravilhoso, irmãos. Esse texto está mostrando a soberania de Deus, o Deus que governa sobre todas as coisas. Que diante dele se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Que título o Senhor Jesus recebeu no ato da sua entronização? Muitos pensam que o nome que ele recebeu no ato da sua entronização é Jesus, né? Pelo restante do texto, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas Jesus, irmãos, ele recebeu no ato do seu nascimento e da sua humilhação. Foi o que o pastor disse a José: esse menino receberá o nome de Jesus, você colocará esse nome nele, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mas depois da ressurreição e entronizado ao nome, à destra de Deus, a Bíblia diz que ele recebeu do Pai um nome. Que nome é esse? O nome fala da pessoa, da sua titularidade, da sua soberania, e aqui o nome é Senhor. Que Jesus Cristo é Senhor. Deus está dando testemunho diante de todos os homens quem é o Senhor de toda a terra. Por isso que nós lemos Efésios capítulo 20. Ressuscitou ele dentre os mortos, fez assentar à sua direita nos lugares celestiais e acima de quem? De todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo do pé do Filho, e fez ele cabeça sobre todas as coisas. Amém? Porque esse é o Filho de Deus, esse é o título que ele recebeu do Pai. Ele é Senhor de mortos e de vivos. Foi para isso que ele morreu e ressurgiu, diz Romanos 14, 9, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então a origem desse nome, aliás, a origem dessa exaltação é Deus, o título dessa exaltação é Senhor. E seguindo o nosso texto, qual é o resultado dessa exaltação? Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãos. Imagine a cerimônia que você mais vê, honra, pompa, que exista e que você já viu até hoje. Talvez a troca da faixa de um presidente, ou a coroação de um rei, de uma rainha. Imagine que você estivesse presente num lugar como esse. E quando chega aquela autoridade, aquele déspota, aquele soberano, todos se maravilham, não é? Mas se fosse Jesus que estivesse entrando naquele lugar, irmãos, todos dobrariam seus joelhos. Todos os reis da terra dobrarão seus joelhos. Nenhum joelho ficará em pé diante dele. Todo joelho se dobrará diante dele. E nós, como diz um autor do passado, se chegasse Shakespeare aqui, nós ficaríamos admirados, ou qualquer outra pessoa que nós admiramos, um famoso, quem fosse. Mas se fosse Jesus, ele diz, nós cairíamos todos de joelho e correríamos para tocar na orla da sua veste. Este é o nome que ele recebeu do Pai. Ele é o Senhor Javé do Antigo Testamento. Foi reconhecido pelo Pai diante de todos, não só como Deus, porque há uma prova que Jesus é Deus. Quando o Pai o ressuscitou, deu testemunho diante de todos
que ele era o Filho de Deus. Mas se ele é o Filho, e é da mesma natureza e essência do Pai, ele é o soberano de tudo, irmãos. O dono de tudo. Quem não honra ele, não honra o Pai. Quem não o adora, não adora o Pai. Então, devemos tomar cuidado com essas questões equivocadas, desses monoteísmos que nós encontramos por aí, que exclui a pessoa do Filho da divindade eterna com o Pai. Ele é o Senhor de todos. Então, a origem é o próprio Pai. Deus, o Pai, o exaltou. O título que ele recebeu é o Senhor de tudo. E qual é o resultado? Está por trás da palavra, do verso 10, para quê? Para que ele foi exaltado? Esse é o resultado da sua exaltação. Para que ao nome de Jesus, e veja que não é para que ao nome Jesus. Porque daí você poderia pensar que o nome que ele ganhou seria Jesus. Não, mas é para que ao nome de Jesus, que é o Senhor, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O que nós temos no céu, irmãos? Hoje, nós lemos lá em Apocalipse 5, nós temos os anciãos, querubins, serafins, milhares e milhares de anjos. Nós temos, segundo Hebreus 12, uma universal assembleia dos santos arrolados no céu, na presença de Deus, junto com incontáveis hostes de anjos, redimidos do Cordeiro, e lá eles dobram seus joelhos diante do Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos em Apocalipse capítulo 5, verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, os anjos no céu falam: Jesus Cristo é o Senhor, e lhes rendem a sua adoração. Ele é louvado nos céus, ele é adorado nos céus. Todo joelho se dobra diante dele, significa isso, irmãos, que ele é adorado nos céus, que a ele é rendida toda a honra, porque ele tem o direito de propriedade sobre todas as coisas. Mas não só nos céus, aonde mais? Na terra. Aqui estamos nós, os redimidos, irmãos, que nós rendemos os nossos joelhos, nos curvamos diante do Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ainda têm sido sofridos nessa vida, né? Que têm pelejado contra o mundo, contra o diabo, contra as forças das trevas, numa luta terrível, sofrido aflições nessa terra, dobram seus joelhos e se curvam diante do Rei da Glória, o majestoso Senhor Jesus Cristo. Foi-me enviado um texto de São João Crisóstomo. Os irmãos conhecem quem é? Ele é chamado pregador boca de ouro. Um servo de Deus do passado. E um dia uma imperatriz ameaçou bani-lo. Ele era um aflito nessa terra, da igreja perseguida nessa terra, né? E daí o que Crisóstomo disse para ela? Isso você não pode fazer, disse ele, pois o meu país está em todos os climas e em todos os lugares. Então ela disse: mas eu vou levar todos os seus bens. E ele disse: não, isso você não pode fazer, pois sou um pobre ministro de Cristo e não tenho bens nenhum. Então, disse ela, eu tirarei a sua liberdade.
E ele disse: isso você não pode fazer, pois as barras de ferro não podem confinar um espírito livre. Então vou tirar a sua vida, disse ela. Isso você não pode fazer, disse ele. Você, na verdade, me dará mais vida eterna, da qual você não pode sequer tocar. A imperatriz achou melhor deixar o homem em paz, pois ela não poderia fazer nenhum mal contra ele. Esses são os redimidos da terra, que dobram seus joelhos, reconhecem sua pátria celestial e que não há mal que alguém possa fazer a nós que não nos leve para a glória. Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos um cidadão de outro clima. Diz ela: se você me mandar para o Egito, eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Se você me mandar para a África, também estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. O meu país cobre todos os climas, ele disse. Se você tirar minhas riquezas, eu fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se você tirar minha vida, você não tirou a minha vida. Você me deu uma ampla entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Por causa disso, do que Ele fez e quem Ele é, triunfante na glória, nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Não é? Então, nós nos curvamos em submissão. Há uma submissão aqui, mas diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Não é? Então você tem duas classes de pessoas vivendo nesse mundo hoje, irmãos. Aqueles que se dobram voluntariamente e reconhecem a Jesus Cristo como Senhor. Eles são os bem-aventurados dessa terra. Todas as bênçãos estão sobre eles. Eles têm o nome do seu Deus. Eles foram escritos no livro da vida e foram selados como propriedade de Deus. São os filhos de Deus. Eles se dobram voluntariamente. Mas como nós lemos no Salmo 2, o restante dos habitantes dessa terra, irmãos, são rebeldes contra o Filho de Deus. E ri-se o Senhor deles do céu. O Senhor zomba deles. A seu tempo Ele virá com a sua ira. Bem-aventurados são aqueles que nele confiam, porque todo joelho dobrará-se diante dele. Todos os habitantes da terra cairão de joelhos diante dele. Uns voluntariamente, outros pelo poder da ira do Cordeiro. E eles se assombrarão com a ira do Cordeiro, a ponto de dizer aos montes: caiam sobre nós e nos livrem da ira do Cordeiro. Então todo joelho na terra se dobrará diante do Cordeiro. E não só na terra, diz o texto, debaixo da terra, onde estão as prisões dos demônios e dos que já morreram sem Cristo. Todos se dobrarão diante dele. Serão salvos? Não. Perderam sua única chance de salvação. Mas se curvarão diante dele. E se porque se curvaram se tornaram salvos? Não, irmãos. Quem lê Marcos 3 entende bem isso, irmãos. Jesus chega num lugar e um endemoniado vem e se curva diante dele, diz: que temos nós contigo? Dizia que adorava ele, dizia: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste para perder-nos antes do tempo? O que aconteceu com esses demônios, irmãos? Não podiam ficar em pé na presença do Filho de Deus. Eram curvados na presença do Filho de Deus, odiando esse movimento, que seriam colocados à força pelo Filho de Deus, porque com cetro de ferro ele regerá as nações, e todos se submeterão a ele. Você sabia disso, irmão? Irmão, isso aí não é o Deus do Antigo Testamento. Leia o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, Apocalipse. Leia. Virá o dia da ira do Cordeiro.
Esse é o tempo da salvação. Esse é o ano apropriado para você receber voluntariamente a Cristo como Senhor da sua vida. Mas não perca esse tempo. Não perca esse tempo. Não deixe passar o tempo. Amém? E o que vai acontecer mais? Toda ira, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Alguns apertados pela pressão. E nós, os salvos, já confessamos isso, irmãos. Não é? Você confessa isso? Mas você sabe o que isso significa? Você quer ser o Senhor da sua vida e você confessa Jesus como Senhor? Como é que funciona isso? Porque há um só Senhor. E nós somos seus servos. E se alguma autoridade nós temos como pais, como doutores nessa terra, como donos de empresa, ou se alguma autoridade nos foi constituída nessa terra, tem em si a palavra representativa. Se você é pai, você deveria representar a autoridade do Filho de Deus na sua casa. Então quem governa a sua casa não é você. Quem governa a sua casa ou é o Filho de Deus ou você está perdido. Quem governa a sua, minha família, ou é o Filho de Deus, ou nós estamos perdidos. Quem governa, se você é o patrão da sua empresa, o dono da sua empresa, que má notícia, né? É o Senhor Jesus. Amém? Ele é o Senhor de tudo. E esta aqui é a carta magna do seu reino. O Senhor governa pela sua palavra com toda a autoridade. E nós nos submetemos a ela. Por isso que nós não precisamos inventar muito, irmãos. O que a palavra de Deus diz? Eu falei isso ontem para uma irmã. Não me obedece não, irmã. Nem escuta o que eu estou te falando. Vê se está escrito lá. Porque se está escrito, a sua rebelião não é contra mim. Não é verdade? É contra Deus. Então o seu problema não é comigo. Louvado seja o Senhor. Ninguém vai poder sair daqui bravo comigo. Não é? Fique bravo com Deus. Porque o seu problema não é comigo. O seu problema é com Ele. E sabe qual é o problema? Ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que acreditou e estabeleceu diante de todos Jesus Cristo. E diz que todos aqueles que creem nele são salvos de todas as obras malignas que fizeram até o dia da sua confissão de pecados diante dele. E ele os guardará seguros para o seu reino e sua glória, porque ele é a garantia da nossa salvação, e nós não dependemos de nós mesmos, mas do que ele fez. Mas ai daqueles que se rebelaram contra o Cordeiro de Deus. E Deus nos chama para uma resposta a ele, irmãos. Deus disse assim: quem é o Senhor de todos? Meu filho é o Senhor de todos. O que você vai fazer a respeito disso? Toda rebelião contra a verdade é uma rebelião contra Cristo, diretamente. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 13, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então qual é o resultado da exaltação de Cristo? Adoração, confissão, total submissão de lábios e de vida, né? Porque quando fala que você vai dobrar seus joelhos, você rendeu sua vida a Ele, mas você rendeu sua confissão de palavras a Ele. Ele é o dono de tudo que você tem, tudo que você é. Ele é o Senhor da sua vida e não tem salvação fora disso. Porque muitas pessoas pensam assim: não, eu recebi Jesus como meu Salvador, mas quem manda sou eu, você está perdido. Eu lamento lhe informar. Porque Ele é só Salvador daqueles a quem Ele é Senhor. E não há salvação sem o senhorio. Ele é Salvador daqueles quem Ele é Senhor. Então esse é o resultado da exaltação de Cristo.
E qual era o propósito de tudo isso? O final do verso 11. Para a glória de Deus Pai. Você pensaria o seguinte: bom, se Cristo é o Senhor e Deus, o Pai, né? E nós fazemos uma confusão tão grande, irmãos, com a Trindade. Nós fazemos uma confusão, fazemos uma maçaroca tão grande, e nós não percebemos a unidade que existe em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não competem em glória, eles não competem em honra, eles não competem em louvor, eles não competem em adoração, eles não competem em comunhão. Aquele que honra o Filho, honra o Pai. Aquele que exalta o Filho, dá glória ao Pai. Aquele que rejeita o Filho, não tem o Pai. Isso vocês vão encontrar lá em 1 João capítulo 3, aliás, capítulo 2. Verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. E ele está falando dos anticristos. Antes, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Veja, ele nega o Filho, diz o texto. Este é o anticristo. E olha que interessante, irmãos. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem o que, irmãos? Igualmente o Pai. Então, por isso que Jesus olhava para aqueles homens que estavam diante dele e diziam: se vocês honrassem a Deus, honrariam a mim. Né? Porque eu vim de Deus. Mas vós me desonrais. Me desonrando, vocês desonram o Pai. A glória do Pai é quando nós damos glória ao Filho. Amém, irmãos? Porque nós estamos honrando a Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E quais os resultados disso para a nossa vida na prática, irmãos? Nossa, mudou tudo a partir de hoje, irmãos. Mudou tudo. Amanhã, já quando você acordar. Né? Que você dizia assim: amanhã, hoje eu vou fazer isso aqui, mais aquilo lá. E projetei minha vida inteira, e a minha semana, e o meu mês. Mas e se Jesus Cristo é o Senhor? O que de fato é dos seus filhos? Né? E como é que nós podemos ter consolo nessa vida, irmãos? Sabendo que Ele sofreu e Ele venceu, né? E Ele participa dos nossos sofrimentos, não é? E conhece o nosso futuro. E porque Ele vive, nós podemos crer. E a vida dEle é a nossa vitória. E a vitória dEle é a nossa vitória. E nós nos apegamos a Ele e dizemos: não importa o que nos aconteça, nós já recebemos tudo. Essa é a boa nova do pobre, irmãos. Para muitos ricos essa é a tristeza, né? Porque eles descobriram que alguém é dono do que eles tinham como tão precioso para eles, né? Que tristeza. Mas pode ser que eles sejam como Mateus, que tinha muito dinheiro, ou como Zaqueu, que tinha muito dinheiro. Mas tenham se submetido ao Senhor do universo, o dono de tudo, que disse: toda prata é minha, todo ouro é meu. Eu dou a quem eu quero. E ao invés de estarem adorando os outros deuses, como o dinheiro, como posição, como fama, se submetem ao Cordeiro. Ele é o mais famoso, irmãos. Não tem mais famoso que Ele.
Quando você fala Jesus Cristo, esse é o mais famoso, o maior, o mais belo entre todos, entre 10.000. Não há ninguém que possa tomar o lugar dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que o Senhor nos mostre essa salvação que foi provista por Deus através do seu Filho. E que esse exemplo de humildade possa existir em nós, não como atitudes que tentam copiar Cristo, porque você não vai conseguir. Um dos benefícios dele estar assentado à destra da majestade nas alturas é que o Espírito Santo tomou tudo aquilo que era dele e ministra aos corações dos crentes. Então nós podemos ter a paciência de Cristo porque nós temos a Cristo. Nós podemos ter o amor de Cristo porque no Espírito Santo nós temos a Cristo. Nós podemos ter a longanimidade de Cristo, a força, o poder de Cristo. Por isso o enfermo pode ser curado, irmão. Por isso o morto pode ser ressuscitado. São as mãos dos filhos de Deus, mas o poder de Cristo. O Cristo ressuscitado dentre os mortos. E o texto de Romanos diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais, por meio dele mesmo que em nós habita. Veja quantos benefícios têm aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor. E as preocupações dessa vida foram enterradas, pelo menos deveriam ser enterradas por nós. E que em nome de Jesus Cristo, porque isto sim nós podemos dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo ministério que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, cada um de vocês e nós juntamente possamos ser reconciliados com Deus, e que a ira de Deus saia de cima de nós, pela graça recebida do reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. E os irmãos sabem de que texto eu estou falando, é João capítulo 3, e nós encerramos com ele, irmãos. Verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, e naquele momento não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o que, irmãos? Salvo por ele. Quem crê não é julgado. Veja o texto, irmãos. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz, a fim de que suas obras sejam arguidas, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Estou continuando a leitura de propósito, acompanhe na sua Bíblia. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim. João foi considerado entre os nascidos de mulher o maior de todos os homens. Porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Espero que nós sigamos os passos de João nesse texto. Pois ainda João não havia sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre,
aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, e o testemunho foi: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deste eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este que deveria batizar-me, e veio para ser batizado por mim, para cumprir toda a justiça. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus. É o que batiza com o Espírito Santo. Este Jesus está batizando e todos saem ao seu encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve sua voz, muito se regozija com a voz do noivo, pois esta alegria se cumpriu em mim. Convém que ele, porque ele é o Senhor, e eu diminua, porque eu sou o seu servo. Quem vem das alturas certamente está acima do que, irmãos? De alguns. De quem, irmãos? Quem vem das alturas está acima do quê? De todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, aceita o seu testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Os fariseus buscavam na lei de Moisés obterem vida. Em João 5,39, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna. Contudo, elas que dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para receber vida. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho. Então, irmão, se você quer ser participante do amor de Deus, só tem um lugar onde você pode estar: aos pés do Filho. Beijai o Filho enquanto vocês estão com Ele no caminho, para que a sua ira não se levante contra vocês. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. O Pai ama quem, irmãos? O Filho. E todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Leia esse texto, escreva na sua Bíblia e guarde no mais profundo do seu coração. Todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o que, irmãos? Sobre ele, você sabia disso? Leia na sua Bíblia, por favor. Verso 36. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus e se mantém rebelde contra o Filho, julgando ser ele mesmo o Senhor de si mesmo, não verá o quê? A vida. Sobre ele está o quê, irmãos? A ira de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde, e que nós possamos nos submeter ao Filho de Deus, porque Ele foi exaltado à mais elevada posição, e recebeu do Pai o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em